Você já olhou para uma estrela e se perguntou do que ela é feita? É sobre isso que iremos falar hoje. As estrelas são o produto do processo de fusão nuclear, que nada mais é do que a junção de dois átomos de elementos químicos que possuem núcleos leves, assim formando outro átomo de elemento mais pesado. Mas como isso funciona? Acontece que para juntar dois elementos e originar uma fusão, é preciso expô-los a uma enorme quantidade de energia para assim vencer a força de repulsão eletrostática entre eles, que nada mais é do que a interação eletrostática entre duas cargas elétricas, também conhecidas barreira de Coulomb. Essa quantidade de energia é adquirida quando os elementos são submetidos a uma temperatura bastante elevada, cerca de 10 milhões de graus Celsius. Do choque desses elementos provém uma grande quantidade de energia que gera luz e calor. Durante essa reação, é possível que um nêutron se desvincule do átomo. Fusões nucleares não ocorrem naturalmente aqui na Terra, mas pelo universo esse processo ocorre naturalmente. Um exemplo disso são as estrelas e o Sol, que também é uma estrela. Um fato interessante sobre a fusão nuclear é que ela é demonstrada no filme Homem-Aranha 2, com o Dr. Octopus, justamente com a finalidade de ser uma fonte de energia. A fusão nuclear começou a ser pesquisada na década de 1930, que tinha como desejo melhorar os armamentos militares. Começaram a fazer testes nos tempos de 1950 e estudos para a produção de energia. Em 1952 foi criada a bomba de hidrogênio, bomba H, que com sua função fazia uma reação nuclear destruir tudo, sendo uma energia 1000 vezes maior do que a bomba atômica de fissão nuclear. Mas aí se pergunta, como isso funciona? Outro processo que é capaz de gerar energia a partir da transformação do núcleo do átomo é a fissão nuclear. O processo de fissão nuclear é quando há uma divisão de um átomo instável em outras proporções mais estáveis. O processo de fissão nuclear ocorre no núcleo de um átomo. Ele se inicia quando um nêutron em alta velocidade atinge o núcleo de um átomo urânio com massa atômica igual a 235 e assim provoca a divisão desse átomo em partículas menores, bário com massa atômica 144 e criptônio com massa atômica 89. Nessa divisão, outros nêutrons são liberados e vão ao encontro de mais átomos. Uma fissão sucessiva, assim gerando uma reação em cadeia. Essa reação de divisão também gera energia. Um fator que ajuda no processo da fissão é a proximidade dos prótons pelo fato do átomo conter poucos nêutrons. Isso gera uma maior proximidade entre os prótons, causando uma repulsão entre eles e, assim, facilitando a sua divisão. Entretanto, não é só a falta de nêutrons que facilita o processo. Em seu excesso, eles também podem acarretar uma superfície de repulsão eletromagnética insustentável. A fissão nuclear começou a ser estudada também na década de 1930, com a mesma intenção de uso militar. Foi da fissão que surgiram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Em 1957 foi criado o primeiro reator de fissão nuclear para gerar energia. No vídeo de hoje, vimos duas possíveis formas de gerar energia a partir da transformação do núcleo de um átomo. Essas fontes de energia se caracterizam mais sustentáveis do que as outras, pelo fato de não emitirem gases poluentes. Entretanto, em sua produção é gerado lixo radioativo,
que, se entrar em contato com a natureza, é capaz de danificá-la por causa da alta toxicidade do material e assim torná-lo inabitável. Outro fator positivo é que essas enormes quantidades de energia é gerada a partir de pequenas partículas. A principal diferença entre a fusão e fissão nuclear é que a fissão trata da separação do núcleo atômico, enquanto a fusão é exatamente o oposto. Ela é a união de dois núcleos de átomos. Agora iremos fazer algumas perguntas para vermos se vocês entenderam a aula de hoje. O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade. Qual processo de energia ocorre no interior do Sol? Vocês têm 15 segundos para pensar e responder. Se você pensou que o processo que ocorre é de fusão nuclear, você acertou. Agora vamos para a próxima questão. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Por que essa fissão é dita em cadeia? Bom, se você pensou que é pelo fato de ocorrer uma liberação de nêutrons que irá bombardear outros núcleos, você está correto, pois durante uma reação de fissão nuclear, a divisão de um núcleo a partir de um nêutron produz novos elementos e novos nêutrons. Esses novos nêutrons formados são capazes de bombardear outros núcleos e assim sucessivamente. Por que é correto afirmar que o processo de produção de energia nuclear é mais sustentável para o meio ambiente do que os outros métodos utilizados para gerar energia? Você pensou que podemos dizer que ele é mais sustentável, pois não há emissão de gases poluentes que prejudicam a natureza do planeta? Você está certíssimo. A última pergunta: quais são as principais diferenças entre o processo de fusão com o processo de fissão nuclear? A resposta para essa pergunta é que, enquanto a fissão nuclear é um processo de divisão do núcleo atômico, a fusão nuclear é exatamente o contrário, pois consiste em unir dois átomos e a fusão também ocorre de modo muito mais violento e potente. Sendo assim, não somos capazes de controlá-lo, diferente do que acontece na fissão. Bom, agora vamos fazer uma breve revisão do nosso vídeo em poucas palavras. O processo de fissão nuclear é quando há uma divisão de um átomo instável em outras proporções mais estáveis. E o de fusão nuclear consiste na junção de dois átomos de elementos químicos que possuem núcleos leves, assim formando outro átomo de outro elemento mais pesado. Bom, essa é a nossa apresentação sobre fusão e fissão nuclear. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação e até uma próxima. Abraço!